Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 22, capítulo 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém. É muito realmente complicado para o homem, só pelo conhecimento dele, pregar em dois versículos desses, exatamente no começo e no fim. Por isso, eu peço a Deus que vocês prestem atenção, porque é uma iluminação que só Deus pode dar. Eu recebendo e me maravilhando, e revendo e me maravilhando. E tenho certeza que vou pregar aqui e vou me maravilhar, porque eu vejo o poder de Deus, o amor de Deus, coisas que não é entregue pela capacidade, pelo raciocínio. Mas para um povo de Deus que quer se fortalecer na palavra. E nós temos que aprender sobre Bíblia. E culto é isso. Conhecer Deus, a palavra viva. Conhecer o poder de Deus, conhecer a vontade de Deus. A Bíblia, como revelação de Deus, nos leva. A gente tem que ter essa noção, essa visão bem ampla da Bíblia. Que ela nos leva à era patriarcal, primitiva, e até mesmo pré-adâmica, apesar de não ter sido escrita antes dos dias de Moisés. Por isso é importante você acompanhar e prestar atenção, porque cada informação é importante, que a gente não imagina que é dessa forma. Mas, especificamente, a Bíblia como revelação histórica, ela nos foi dada a partir do 3º capítulo de Êxodo, que registra a comunicação de Deus por meio da sarça ardente em Horebe. Então, tudo o que aconteceu antes começou a ser escrito a partir desse momento, do capítulo 3 de Êxodo. E tudo o que acontece depois depende de quanto nós conhecemos essa revelação. Por isso que nós temos que conhecer. Nenhum ministro ou pastor que for realmente cristão, ele é realmente qualificado para o ministério da igreja cristã se ele não tiver um constante e profundo estudo das Escrituras. Por que que Deus fala tanto isso para a igreja? Se é destinado aos pastores? Porque a igreja tem que ter esse discernimento. Você vai para um canto que vê que o pastor, o ministro não conhece a palavra, que ele fala coisa, saia, não perca seu tempo não. Tem gente que vai pelo mistério, vai pela novidade, vai pelo cantarabachu e andecaia, pelo bater o sapato, por rodar a baiana. Nós temos que ir pela palavra. Nós temos que ter sede de conhecimento da palavra de Deus. O cara começou a fazer besteira, falar besteira. Ele pode ter o título que tiver. Pastor, bispo, apóstolo, bispa, ministra, presidenta, seja o que for. Ele conhece a palavra? Escute. Olhe, o servo de Deus, ele sabe logo. O servo de Deus, o que tem o Espírito de Deus, ele sabe logo. Deixa esse negócio de achar porque tem título, você tem que escutar tudo e achar que tudo ali é verdadeiro.
Verdade é a palavra de Deus, meu irmão. Não é o que o homem prega, não. Se for a vontade dele. Ele está pregando o que está na Bíblia, é verdade, escute. Se não, caia fora. Não vá pelo título, não. Vá pelo que ele fala. Se ele fala a palavra, fique lá, escute e obedeça. Se não, caia fora. Não tem negócio de título, não. Nenhum obreiro ou missionário atende de maneira eficaz o seu chamado, se não tiver um tempo dedicado ao estudo e meditação das Escrituras Sagradas. Nenhum crente pode ter uma vida realmente cristã se ele não tiver um tempo de leitura e ensino para uma adequada compreensão do livro sagrado. Todo mundo começa a fazer o jardim, o primário, sei lá, o secundário, vai, faculdade, para ser algo. E ninguém quer estudar a Bíblia para conhecer a Bíblia. Todo mundo tem que passar anos num banco de faculdade para aprender. E a Bíblia ele abre, aí vai dizer o que está lá. Eis que te digo. Eis que te digo o quê, rapaz? Quem diz é Deus, tu não sabe dizer nada não. Mas todo mundo vai, dependendo da maneira que o cara rode a baiana lá, aí todo mundo se empolga e acha que... É por isso que é para os pastores, mas é para os cristãos, é para as ovelhas também, para pedir discernimento. Esse cara está falando besteira aí. Saia de perto, não perca seu tempo não, nós falamos de prioridade de tempos. Nós estamos no final dos tempos, não tem mais tempo a perder não, meu irmão. O tempo que você dedicar para Deus, dedique verdadeiramente para Deus. Por isso que eu peço a Deus que o tempo que Ele nos dá aqui seja um tempo intenso, seja um tempo que nós aprendamos a palavra, um tempo que nós realmente recebamos todo o potencial poderoso da palavra de Deus. A leitura da Bíblia ensina a oração. E a oração leva ao relacionamento e intimidade com Deus. Mas a oração sem a leitura da Bíblia, ela leva ao fortalecimento do eu, do ego. Ela leva à religiosidade. É ou não é? O cara tem oração, mas não tem leitura da Bíblia. Aí ele passa a ser um religioso. Ele se acha que é muita coisa, porque ele acha que ora. Aí ele inventa, ele cria, ele faz um malabarismo lá e todo mundo acompanha. Por quê? Porque a oração só enche o ego. Eu sou. Você já pensou, pastor Humberto, no mínimo 3 horas e meia diária de oração? No mínimo, no mínimo. Você já pensou? Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo, o dia inteiro, às vezes, horas, eu ia me achar um religioso. 3 horas e meia por dia, de segunda a domingo. Eu não preciso mais de nada. Ler a Bíblia para quê? A oração leva ao relacionamento, à intimidade com Deus. Mas a leitura da Bíblia ensina a oração. Então uma coisa depende da outra. Por isso que diz que é melhor 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração, como a gente aprende nos ministérios. Se você não tiver leitura de Bíblia, se você não entender o que Deus deixou nos seus oráculos, você não vai ter obediência. Você não vai ter obediência. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque só a oração enche teu ego, enche a tua religiosidade. Haja visto a maior denominação que tem, né? Missas e orações e rezas e tudo mais, e ninguém sabe um ó da Bíblia. Lá a Bíblia é um enfeite. A sala aberta lá. Aqui e lá, lá de umas imagens. Onde eu chego que tem, eu peço licença e abro no Salmo 115, que fala dos ídolos. Toda vida que eu pego, eu faço isso. Para ver se toca. Como é que você bota o ídolo aqui e bota uma cor que está condenando aquilo? Não conhece. Mas de reza são bons. De reza são bons. Muitos hoje conhecem a Bíblia de maneira fragmentada, com conhecimento de apenas alguns pontos isoladamente, levando ao grande erro do texto fora do contexto. Primeiro esse que não sabe nada. Depois aqueles que eu não sei qual é o pior.
que pega, aí cria doutrina. Aí é o texto fora do contexto, com perigo. Deus tem nos ensinado, tem me ensinado, e principalmente os pastores precisam saber que os sermões mais maravilhosos nos são entregues quando estudamos a palavra de Deus, em busca da verdade que a igreja precisa, e não só pela obrigação de levarmos um sermão. Eu não me preocupo com a obrigação de levar um sermão. Eu me preocupo, Senhor, o que o Senhor quer falar com esse povo? Meu Deus, me ilumina na tua revelação. É o Senhor que conhece os corações, Pai, que a tua palavra penetre como espada de dois gumes. Eu não tenho, me sinto obrigado, nem preocupado em vir falar, não. Mas que Deus fale ao povo aquilo que o povo precisa escutar. A Bíblia tem provado ser a biblioteca mais perfeita de toda a existência da humanidade. É maravilhosa a diversidade encontrada na Bíblia. E mais maravilhosa ainda, a unidade da mesma. Ou seja, ela contradiz toda a lógica humana. Como é que pode ser a maior diversidade e a maior unidade? Mas a Bíblia é. A Bíblia, ela consegue ser isso. Porque ela é divina, ela é sobrenatural. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos estudá-la, buscando conhecer a mente, a verdade e a vontade de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Não tem outra maneira de eu conhecer a Deus, a não ser através da Bíblia. Ele deixou tudo na Bíblia. Ele deixou escrito, foi porque a única maneira dele quer que nós o conheçamos. Senão ele tinha deixado de outra forma. Por isso que ele registrou. Por isso que ele trouxe homens, ele inspirou aqueles homens, aí revelou e deixou o Espírito Santo de Deus para iluminar. Então é um absurdo eu dizer que tenho intimidade com Deus, que eu sei de Deus, se eu não consulto aquilo que ele deixou como a única maneira de conhecer Deus. Então nós temos que cair nessa realidade, agradecer a Deus, priorizar o nosso tempo. Eu não posso, mas eu estou recebendo da igreja, então eu não posso faltar um culto, eu não posso faltar um ministério, porque aqueles ministérios são voltados para o ensino da palavra de Deus. Eu não posso faltar a escola bíblica, porque é a palavra de Deus. Eu passo a ter intimidade com Deus, eu passo a saber com quem eu estou conversando, eu conheço essa pessoa que eu estou falando com ela, ele não me é estranho, porque a palavra dele tem me feito conhecê-lo. Eu tenho me aproximado de Deus, eu tenho confiado as minhas orações a Ele. Por que é que as pessoas não conseguem orar? Porque elas não conhecem Deus. Você não conversa com quem você não conhece. Todo mundo sabe que tem que orar. Eu não sei orar, eu tenho dificuldade de orar. Não é isso não, você não conhece Deus. Orar é falar, conversar. Você não conversa com quem você não conhece. Você fica aqui do lado, bem pertinho do outro, às vezes numa fila, encostado ombro a ombro, dentro do ônibus. Você não conversa. Por quê? Porque você não conhece. Mas se você conhecesse, aí quando você encontra um amigo dentro do ônibus, você vai conversando com ele, tal. Você vai o quê? Orando, falando com ele, oralmente. Então nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia através da leitura. Ela não é compreensível para o homem, para nenhum homem. Ela não é compreensível para nenhum sábio. Ela tem que ser iluminada. Pode ser o irmão mais indouto possível. Se ele abrir com fé e pedir, Deus vai falar coisas maravilhosas para ele. Graças te dou, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e escondeste dos sábios. Não é isso que ele diz? Não é isso que ele fala? Então, ele se revela para nós, ele fala conosco. Nós temos que ter só a fé de saber que ele vai fazer isso. Não depende da minha capacidade, do meu nível acadêmico, não. Pelo contrário, o nível acadêmico atrapalha.
Enquanto eu não tirei todos os meus níveis e cursos e pós e não sei o quê, eu tive dificuldade. Quando eu me esvaziei, eu comecei a receber coisas tremendas da palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. O nosso Senhor Jesus Cristo, é o tema central de toda a Escritura. Portanto, devemos enxergar, além da palavra escrita, devemos enxergar aquele que é a palavra viva. Aí nós chegamos em Jesus. Não tem como crer em Jesus, não tem como aceitar Jesus, não tem como confiar em Jesus, ter intimidade com Jesus se você não conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é Jesus, do primeiro versículo até o último. O tema central dela é Jesus. Então, se você não conhece a Bíblia, você não conhece Jesus. Você vai por misticismo, você vai por influência, como muitos vão à frente, dizendo que aceitaram Jesus, que aceitar Jesus é uma coisa, se converter é outra. Você não aceita nem confia em quem você não conhece. É por isso que diz o desenvolver da salvação. Você vem, confessa, aí você começa a caminhada de conhecimento, porque ali vai começar a luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Não é automático, não. Isso é o desenvolver da salvação. Se você creu, se você recebeu, você conheceu, você estava no mundo, você não conheceu Jesus. Você foi lá, foi tocado pelo Espírito, aí Ele lhe apresentou, aí você diz, eu quero lhe conhecer melhor. Então eu vou estudar sobre você, eu vou ler sobre você. Aí você passa a ter intimidade, você passa a conhecê-lo, você passa a estudá-lo. Iluminado pelo Espírito, você vai recebendo esse conhecimento. Essa é a Bíblia. O verdadeiro estudo bíblico tem o objetivo de nos fazer conhecer o Deus verdadeiro, tornarmos mais parecido com Cristo e deixarmos possuir totalmente pelo Espírito Santo. Esse é o que o estudo bíblico faz. No estudo das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo deve ser o nosso professor, pois as Escrituras foram inspiradas por Deus e somente Ele, Deus, pode nos dar o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Está na palavra, Efésios 1, 17 a 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração. Olhe, os olhos do vosso coração, não é da mente, não é do seu conhecimento, é do coração. Então o conhecimento da Bíblia está no quê? É no coração. Não é no conhecimento acadêmico, na capacidade de raciocinar, não. Ele diz bem claro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Ele te concede no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Parece complicado, não é não. Está dizendo que a glória que você recebe dele, a glória dele se manifesta em você, a eficácia do poder dele através da iluminação, da revelação deixada, que é Cristo Jesus, o centro, e que através dele você recebe esse poder. Se eu for fazer a exegese aqui, eu vou dizer isso que eu estou traduzindo para vocês. Se você conhecer a palavra, se você receber o espírito de sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio do Pai da glória, se Ele lhe conceder esse espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, você vai receber essa glória. Mas você precisa buscar. Por isso, nós devemos orar, como o Senhor nos ensina nas Escrituras, no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
Agora nós já sabemos que olhos? Os olhos do coração. Porque com esses olhos aqui você não consegue. Se não desvendar os olhos academicamente, tecnicamente, inteligentemente, você não consegue saber o que é que está escrito, o que é que Deus está dizendo e está nos ensinando aqui. Tem que ser com os olhos do coração. Devemos vigiar para que o maior motivo de lermos e estudarmos a palavra de Deus não seja a especulação, como muitos diabolicamente fazem. Mas o motivo que está na palavra em Colossenses seja a nossa motivação. Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como é que você vai fazer isso aqui sem ler a Bíblia? Como é que você vai conseguir? O que a maioria faz? Vai para a Bíblia para especular. Vai para a Bíblia para procurar contradições. Vai para a Bíblia para... não, mas olha, mas Deus disse assim. Para que você tem que ir para a Bíblia? Para que você tem que ler a Bíblia? Para que você tem que se deleitar e meditar na Bíblia? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você tem que crescer no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus. Como é que você conhece uma pessoa se você não lê sobre ela? Você não lê a biografia dela? Como é que você vai conhecer? Como é que você vai ter pleno conhecimento? E como é que você vai ter pleno conhecimento se o Espírito não te iluminar? Porque está revelado, mas precisa ser iluminado. Foi dito com muita propriedade, eu achei muito tremendo isso aqui, que as raízes de toda revelação subsequente acham-se aprofundadas em Gênesis. E quem quiser compreender verdadeiramente essa revelação, deve começar desse ponto. Isso é um cara iluminado. Um cara que sabe o que é a palavra. As raízes de toda revelação subsequente. Tudo que você tem que aprender até Apocalipse, ele está dizendo. As raízes de toda revelação subsequente. Tudo que vier para frente. Acham-se aprofundadas em Gênesis. E quem quiser compreender verdadeiramente essa revelação subsequente até Apocalipse, deve começar desse ponto de Gênesis. É exatamente isso aí. E de maneira bem rápida, sucinta, nós vamos ver isso. Só para testificar com vocês que é isso que Deus diz. Eu achei tremendo como é que o cara definiu de maneira tão profunda conceituou perfeitamente a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aqui. É maravilhoso identificar a relação entre todos os livros da Bíblia. Nós já vimos muito sobre isso aqui. E hoje nós vamos ver essa relação entre Gênesis e o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Nós vamos ver entre o primeiro e o último livro. Vocês vão dizer assim, é incrível. Eu nunca imaginei que fosse dessa forma. É maravilhoso. É importante sabermos, termos certeza, termos conhecimento disso. Porque há muitos sábios humanos que são ignorantes bíblicos, que afirmam que o Antigo Testamento é coisa do passado. E nada mais dele se pode aplicar nos dias de hoje. Isso aí você já ouviu demais, isso aí você já... Os filhos do diabo, eles negam a unidade perfeita dos 66 livros da Bíblia. Porque essa unidade, essa correspondência entre eles, é a prova, é o produto de que a Bíblia realmente é uma revelação de Deus. Essa unidade em tamanha diversidade é que diz que foi Deus que fez, não foi homens. Por exemplo, não é possível entender Gênesis sem Apocalipse.
e entender Apocalipse sem Gênesis. Porque somente quando eles são reunidos, eles se completam. Nós vamos ver isso aqui. Em termos gerais, a linguagem majestosa de Gênesis, presta atenção. De maneira bem simples, mas olha o que Deus falou e mostrou aqui. A linguagem linda, linguagem majestosa de Gênesis, né? Ela responde à pergunta, né? Como tudo começou. Gênesis lhe responde isso. Enquanto em termos gerais, a linguagem majestosa de Apocalipse responde à pergunta, como tudo terminará. Aí aqui já começou. Ó. Vejam como é impossível separar Gênesis de Apocalipse, em virtude da semelhança que há entre eles. Nós temos em ambos um novo começo e uma nova ordem. O que é que nós vimos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e 2? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Está vendo? Então há semelhança entre eles. Tanto em Gênesis como Apocalipse, temos a árvore da vida. Olha em Gênesis 2:9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse 2:7, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Está vendo? A conexão. Está vendo? Gênesis e Apocalipse, dizendo a mesma coisa. O que tem lá, tem aqui. Em ambos, nós temos o rio. Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Entre outras semelhanças, temos a caminhada de Deus com o homem. Em ambos os paraísos, vemos os mesmos ideais nos campos moral e espiritual. Apesar de tudo, na sua fidelidade, Deus jamais abandonou o ideal de santidade do Éden. Em Gênesis, era um jardim. Em Apocalipse, se transformou numa cidade. Mas o ideal de santidade permanece. Vemos também a relação direta entre Gênesis e Apocalipse através de seus contrastes. Pois em Gênesis nós temos o primeiro paraíso fechado. Gênesis 32, 3, 22 a 24. Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Fechou. Paraíso fechado. Em Apocalipse, vemos um novo paraíso aberto. Apocalipse 21, 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Que relação, né? Que conexão perfeita. Como é que você separa 2 livros desses? Em Gênesis, o homem caiu e o seu pecado resultou na sua expulsão do jardim. Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Em Apocalipse, através exclusivamente da graça de Deus, o homem é reintegrado. Apocalipse 21, 22 a 24. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua,
para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Em Gênesis, devido ao pecado, a maldição foi imposta sobre o homem. Gênesis 3, 16 a 19. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A mensagem é mostrar a unidade da Bíblia, a necessidade que temos de conhecer desde Gênesis a Apocalipse. Mas é necessário que lá nós fazemos algumas orientações, esclarecer alguma coisa. Olhe, a mulher deixar de ser submissa ao marido é quando ela conseguir ter um parto normal sem dor. Aí Deus aceita ela ser. Porque ele disse aqui, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quando a mulher errou, Deus, entre as determinações, disse que além das dores que ela teria para ter filho, o desejo dela era agora do marido, e ele governará a ela. Então não tem como separar. Não tem como dizer que a mulher não deve ser submissa. Não está no meu querer. Deus determinou. Não tem mulher que não seja submissa e seja feliz. Eu sempre digo: mas eu tenho que ter um sacerdote. Eu tenho, senão... E para que você foi para debaixo de um veste de calça? Para que você não consultou a Deus? É aí onde Deus diz: pois separe, rapaz. Você não errou? Aí o divórcio é condenável. Matar também é. Roubar também é. E quando perguntaram para Jesus Cristo: e por que é que Deus, o Senhor, condena o divórcio? E Moisés deu carta de divórcio? Resposta: por causa da dureza do teu coração. O que quer dizer isso? Tu endureceu o coração e pegou a mulher que não era que eu tinha para você. Porque a mulher virtuosa, quem achará? Ninguém. Deus é quem dá. Então você escolheu errado, você tem que pagar o preço. Vai pagar o preço e vai ter que consertar. Nós aprendemos que o pecado, você quando erra, você tem que se arrepender, consertar, restituir e deixar. Aí Satanás pega, fez um casamento errado, disse: agora fica o resto da vida. Pastor, e como é que eu sei? Lutando pelo casamento até o fim. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que Deus uniu. Mas aquilo que ele não uniu, ele mesmo separa. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Lá em Êxodo 10. O povo de Deus casado com as estrangeiras, filhos, não tinha problema não, viu? Não tinha briga não, confusão não. Estava tudo bem. Aí Deus disse: separa, não mandei, separa. Esse povo aqui é meu. Eu disse a vocês para não se juntar com esse povo. Quanto mais vivendo embaixo de infidelidade, traição, sem vergonhice, mentira, engano, tem que deixar, rapaz. Tem que consertar. O sacerdote representante não é maior do que o sacerdote titular, que é Jesus Cristo, não. O sacerdote, ele tem que se submeter a Deus e ser um homem íntegro. Um homem que cuide do seu lar, que dê confiança à sua esposa, não um aproveitador, viu? Aqueles que como é que chama, hein? Aquele que se aproveita de mulher? Gigolô. Está cheio de gigolô por aí. Dizendo que é marido, que marido o quê? Isso é um veste-calça, preguiçoso, sem vergonha, gigolô. Com a mulher digna tem que deixar, Sai daí, Satanás. Tu quis tomar o trono de Deus? Você sabe quem é que senta no coração da mulher? Sabe quem é? Sabe quem é o trono? Sabe quem é? É de Jesus. Você sabe quem é que senta no teu coração? Aquele que Jesus disser: esse eu estou te dando. Não foi o que você escolheu, não. Deus tem que chegar para você, você tem que ter certeza. Fazer prova de Deus. Orar,
clamar até o dia de ir para o altar. É esse Senhor. Se não for, tire. Se não for, o diabo me enganou. Porque eu estou apaixonada. Eu estou arriada aos 4 pneus. Aqui não tem conversa. Eu caso com ele. É no fogo, é no mar, em qualquer lugar. Agora o Senhor é Deus para tirar. Tire porque eu estou enganada. Eu estou enganada. Aí eu vou dizer uma coisa. Tem 99,999999 de probabilidade de você acertar. Mas botar os olhos. Ora, mas rapaz. O diabo sabe pintar, rapaz, o que a gente gosta, o que a gente quer. Ele sabe fazer igualzinho. Igualzinho. Por isso, sabe, eu recomendo muito às mulheres que não orem, como muitas gostam de orar. Senhor, me dá um marido assim, assim, assim. Aí o diabo está escutando, pinta o cara igualzinho. Igual. Aí ela diz, oh, foi do jeito que Deus pediu. Foi do jeito que Deus pediu. Quer ver? Quer ver que eu vou para a praia com ele? Eu vou para a praia com ele. Olha, quando ele tirar o calção, se ele tiver uma mancha na bunda bem aqui, está confirmado. É de Deus. É de Deus. Aí o diabo vai lá, taca a mancha na bunda do sujeito. Aí quem é que não acredita, meu irmão? Quem é que não acredita? Rapaz, eu falei para Deus. A última confirmação, Senhor. Não se zangue comigo, não. Como Gideão, eu vou lhe pedir mais essa prova. Quando ele baixar as calças, se tiver essa mancha, é ele. Aí o diabo, nem que seja com cigarro, queima-o. Que é para deixar a mancha ali. Aí cai com a beleza. Ore a Deus. Senhor, aquele que tu tem para mim, Senhor. Eu não quero saber se é louro. Eu não quero saber se é branco, se é negro. Eu quero o que o Senhor tem para mim, Pai. Porque o dono do meu coração é Jesus. E eu não posso botar ninguém no lugar que não é meu. O Senhor é o dono, pois o Senhor mande quem o Senhor quer botar. Você não é dono do seu coração, mulher. É o Senhor. É só Ele que pode botar o homem no teu coração. Toda a vida que... Aquela passagem de Jesus, meu marido é o quinto, ainda não é o teu. Ainda não é o teu. Eu conheço mulher que está no terceiro e eu digo para ela, não é o teu ainda. Porque tu fica igual a cadeira do cio, não pode ver sem macho. E a mulher, ela tem que pedir ao Espírito de Deus a necessidade de um sacerdote, não é de carne não. É isso que as mulheres têm que entender. Jesus supre as mulheres de toda necessidade. É Ele que supre. Ele é o dono. Aí a mulher fica botando, aí não tem que apartar? Que conversa é essa, rapaz? O único pecado de imperdoar, mas pastor, não é pecado de divórcio? É, claro que é. É pecado abominável, você vai pagar o preço. Para que você errou? Para que você teimou? Davi não pecou, não? Davi não adulterou, não? Deus não perdoou ele, não? Perdoou. Mas pagou o preço, o cara sofreu. Quer sofrer, peque. Quer sofrer, casa errado. Porque se casar errado, tem que separar. Porque Deus não emenda aquilo que Ele não juntou. Então, Deus está falando bem claro. Mulher, teu desejo será do teu marido, aquele que eu escolhi. Aquele que eu escolhi. Aí tem mulher que se submete às coisas mais absurdas, desonrando a Cristo, pisando no sangue de Cristo, se submetendo a um veste-calça, aproveitador, frouxo, porque ser macho é ser cristão, não é ser valente, não. Ser macho é ser marido. Ser macho é a mulher dizer, eu me orgulho de você. Você me honra. Eu me sinto segura do seu lado. Onde você disser que vai, eu vou atrás. O teu Deus é o meu Deus. E esse sim é o marido. Será que a mulher diz isso? Se ela não disser,
Pois, minha irmã, sai debaixo desse jugo. Saia debaixo desse jugo. Jesus não homologa aquilo que ele não determinou. Por isso, você está vendo por que a gente luta pelos casamentos antes de casar? É exatamente para não ter que separar depois. É por isso que, de uma época para cá, não tem divórcio aqui. O divórcio que tem é consertando os desmantelos passados. Que vai chegar uma época que se acaba. Se acabou, pronto. Aí daqui para frente é só conserto. Porque Deus tem unido e tem casado aqui, segundo a vontade dele, com honra ao matrimônio, com temor, entregando o relacionamento todos os dias na cruz do Senhor. Por isso Deus fala aqui. Ele determinou a mulher, tu vai ter teu filho com dor. Então eu digo, ó, tu não quer ser submissa, não? Você sabe quando é que você vai deixar de ser submissa? No dia que você pariu um filho sem ter dor. Não tem possibilidade disso. Não tem como. Então, o negócio é dizer, Senhor, me dê o sacerdote que tu quer, porque eu não tenho escolha. Eu tenho que ser submissa. E se eu me casar com o cara errado, eu vou me submeter ao demônio. Ou então, eu tenho que ter coragem de deixar tudo e começar tudo de novo. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então, a maldição foi imposta em Gênesis, o pecado, por causa do pecado. Em Apocalipse, graças à fidelidade no cumprimento da promessa feita em Gênesis, a maldição é removida. Apocalipse 3:5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Como já vimos, em Gênesis, o homem representado por Adão, perde o privilégio de ter acesso à árvore da vida. Gênesis 3:24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Em Apocalipse, através da maravilhosa graça concedida em Cristo Jesus, o homem tem novamente acesso à árvore da vida. Eu sou o alfa e o ômega. Apocalipse 22, 13 e 14. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Em Gênesis, o pecado dá início ao sofrimento e leva ao seu salário, que é a morte. Ela produzirá, 3:18, cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Pecado levou à morte. Em Apocalipse, o Senhor, através do seu amor e graça, garante para aqueles que estão em Cristo que a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Em Gênesis, devido ao livre-arbítrio que muitos, totalmente ignorantes de Bíblia, dizem que o homem tem até hoje.
Em Gênesis, devido ao livre-arbítrio e devido à sua fraqueza e à sua queda, a corrupção, queda do homem, a corrupção entrou no jardim. Gênesis 3, 6, 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Em Apocalipse, Deus em Cristo Jesus nos dá uma cidade sobre a qual está escrito: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Apocalipse 21, 27. Veja bem, pelo livre-arbítrio, né, o homem deixou entrar o pecado. Lá em Gênesis, em Apocalipse, impossível. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Acabou maldição, acabou pecado, contaminação, acabou tudo. É só gozo, é só paz, é só alegria. Devido à queda do primeiro homem, Adão, toda a humanidade perde o domínio, perde o poder que Deus havia lhe dado sobre toda a criação. Você não vai entender Apocalipse se você não entender as consequências de Gênesis. Você não vai agradecer e adorar a Deus por Apocalipse. Fica solto, é como um corpo sem uma banda. Gênesis 3,17. E Adão disse: viste que atendesse a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenado não comesse, maldita é a terra. Lá no final ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ele perde todo o poder que Deus tinha dado sobre a criação. Todo. Em Apocalipse, sobre o reino do novo homem em Cristo Jesus, sem corrupção, sem pecado, esse domínio é devolvido ao homem. Olha o que acontece. Apocalipse 22, 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelo século dos séculos. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelo século dos séculos. Em Gênesis, devido à fraqueza do homem, vemos reinar a astúcia e a maldade da serpente. Ela disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Como nós vimos em Gênesis, a serpente enganou. Mas em Apocalipse, apesar dela tentar novamente, nós contemplamos o triunfo final e eterno do Cordeiro. Presta atenção nesse texto. O homem, com tudo que Deus deu, e o seu livre-arbítrio botou tudo a perder.
precisou vir o Cordeiro. Se nós não conhecermos dele, esse que veio como homem, o novo homem, nos resgatando, tudo que nós perdemos, se nós não entendermos isso, nós não tem perigo da gente receber. Nem pedir nós vamos saber. Olha o que ele diz em Apocalipse 20, 6 a 10. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha, aí o cara quer saber, que 1000 anos é esse? Já começou? Satanás está preso? Satanás está solto? Rapaz, isso é gente de quem não quer santidade. Você tem que primeiro entender a Bíblia em toda a sua complexidade, em toda a sua conexão, para depois você receber os detalhes. O cara não conhece Gênesis, o cara não sabe fazer uma relação de um livro com o outro. Eu quero saber se a besta ficou sabida ou se a besta ainda é besta. Besta é tu, rapaz, que está atrás dessas besteiras. O que nós temos que aprender é a conhecer os livros da Bíblia, conhecer, saber essa unidade perfeita. E aí a gente ir buscando, conhecendo, ele nos revelando, aí nós vamos saber o que é aqui reinar esses 1000 anos. O que é que vai me adiantar isso? Eu quero saber o seguinte, eu sou santo, se Jesus voltar agora, se já for os 1000 anos ou não for 1000 anos, estamos nos 1000 anos ou não estamos nos 1000 anos, saber se Jesus voltar agora, eu subo ou eu fico? E se eu conhecer tudo, já entender tudo isso aqui e não tiver em santidade? Dancei. Então nós temos que entender o princípio geral, primeiro de Deus, santidade ao Senhor. Sem santidade não veremos a face de Deus. Depois, com muita tranquilidade, lutando na perseverança dos santos, para nos manter santos, garantindo que estaremos com as nossas lâmpadas acesas, aí vamos então procurar a iluminação do que Deus quer nos falar. O que Deus, qual é a sequência disso aqui? Aí está certo. Aí está certo. Mas não conhece nada da Bíblia. Ainda tem dúvida se o Antigo Testamento é válido alguma coisa ou não é. Se é a sombra das coisas que hão de vir. Então, se eu não conhecer isso, se eu não conhecer a sombra do que há de vir, como é que eu vou identificar quando vier? É o ensino da tipologia. Se eu não conhecer isso, como é que eu vou saber? E sairá a seduzir as nações que nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O cara quer saber primeiro como é isso aqui. Meu amigo, Deus me disse que vai terminar assim. Eu quero estar por lá de cá. Quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, eu quero estar do lado de Deus, não é ser lançado com ele, não. Por quê? Olha, já foi lançado, já se encontra lá a besta, o falso profeta, atormentados dia e noite, o diabo. Imagine os discípulos dele, imagine onde é que vão estar. Então, a serpente enganou, a serpente fez isso aqui, mas lá em Apocalipse, o Senhor Deus, o que ele diz em Apocalipse 22, 3, 7, nunca mais haverá qualquer maldição. Quando acontecer isso, quando Deus no juízo final resolver tudo isso aqui, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e a sua fronte, e na sua fronte está o nome dele. Não está a marca da besta, não. Aí todo mundo pensa que é só a besta que tem marca. Os de Deus também têm o nome. Só se preocupam com a marca da besta.
Eu estou atrás de confirmar a marca do Espírito em mim, rapaz. Eu quero saber de marca de besta. Marca da besta, para quem é filho da besta? O cara quer saber da besta, eu não, eu quero saber de Deus. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ora, como é que o cara guarda se ele não conhece? O cara não conhece nem a profecia. Perguntar para a maioria dos crentes, qual foi a profecia da Bíblia que já se cumpriu? Não sabe. Não sabe qual foi a profecia da Bíblia que já se cumpriu. Não sabe as que estão para se cumprir. Olha, se você entende que Deus vem falando, aí se cumpriu até aqui, o que acontece? Rapaz, o que Deus disse através dos profetas já aconteceu. Agora nós estamos bem aqui. Ele disse que agora, então, aí você tem fé que aquilo vai continuar acontecendo. Porque você tomou conhecimento da Bíblia. É isso que nós queremos mostrar a você, a realidade, a verdade da Bíblia. Aquilo que já aconteceu, que Deus disse, eu vou vos falar antes que aconteça, para que vocês creiam e saibam que eu falei antes. Não tem a palavra dizendo isso? Mas você não vai ler, você não vai conhecer as profecias, para saber as que se realizaram, como é que você vai crer nas que não se realizaram? Conhecer a Bíblia, meu irmão, é isso que essa igreja chama. Vamos devagar, sem pressa, mas vamos escutar a Bíblia. Vamos acompanhar as pregações, deixar de preguiça, deixar de internet, deixar de achar que 2 horas de pregação é muito. É muito o quê? Para aprender a Bíblia é pouco, é insignificante. 2, 3 horas na semana. Eu me envergonho de pregar 2, 3 horas na semana. Agora estou pregando mais, porque eu estou pregando de manhã também. Mas é absurdo para quem quer conhecer a Bíblia. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No final, Deus já não diz mais tem e guarda, né? Sabe por quê? Porque no final Deus está deduzindo que você já tem. O que é ter? Ter é conhecer. Você tem todo o conhecimento. Guardar é viver, é praticar. Lá no começo da Bíblia ele diz o quê? Ter, aquele que tem e guarda meus mandamentos. Aqui, ó, só aquele que guarda. Deduzindo que quem chegar até aqui já tem. E tem muita gente que está chegando sem ter. Como é que ele vai guardar? Como é que ele vai praticar aquilo que ele não conhece, que ele não sabe? Bíblia, meu irmão. Em Gênesis, devido ao pecado, a caminhada de Deus com o homem é interrompida, pois ele foi lançado fora do jardim e deixou de caminhar com Deus. Nós vimos isso. Em Apocalipse, Deus volta a andar com o homem, e uma grande voz proclama dos céus, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Expulso, separado de Deus, em Cristo, quando chegarmos no Apocalipse. Apocalipse 21, 3. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo de Deus. Tabernáculo, está vendo? Nem templo é. Tabernáculo. É o primeiro que Deus fez lá. Lá em Apocalipse está aí o tabernáculo. Deus vai habitar com eles. O homem vai habitar com Deus. Voltou para habitar com Deus. É isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que ter fé. É isso que eu tenho que buscar, meu irmão. Onde foi o Armagedon? Aí não sei, isso aí é história. Nós vamos naturalmente. Mas nós temos que entender primeiramente, é isso aqui, meu irmão. Isso aqui.
Quando eu receber isso aqui e crer nisso, eu estou preparado para estudar todas as outras coisas. É muito lindo, rapaz. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo, o próprio Deus, estará com eles. É muito lindo. Ele usa um termo do Antigo Testamento, tabernáculo. Como se dissesse, a Bíblia é uma só, meu irmão. Não tem tabernáculo, é tabernáculo, desde lá até aqui. Eu posso chamar de templo, pode chamar, mas é tabernáculo, é templo. O importante é que Deus vai estar conosco. Veja como é maravilhoso ver a Bíblia segundo os olhos de Deus. Aquilo que para muitos não há nenhuma relação. Na verdade, nós vimos que Gênesis se completa em Apocalipse. Em Gênesis, devido ao pecado, caminhada de Deus com o homem interrompida. Ele é lançado fora do jardim e deixou de caminhar com Deus. Apocalipse, ele voltou a caminhar com Deus. É perfeito. É algo assim que você diz, como é que eu posso fazer essa conexão se Deus não me iluminar? Como já vimos, o que era um jardim em Gênesis, Deus transformou numa cidade, em Apocalipse. E a deu ao vencedor, né? Ele deu os dois, ele fez e deu ao homem, perdeu em Apocalipse. Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. É seu, use. Apocalipse 3:12, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, está vendo? O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. É isso que eu quero. Arruma de nome que Deus quer botar na gente. É o nome da cidade, é o nome de Deus, e o cara vai atrás do nome da besta. Rapaz, eu não estou preocupado com o nome de besta, não. Eu quero saber disso aqui. Vai ser gravado sobre mim o nome do meu Deus? O nome da cidade do meu Deus? A nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus? E o meu novo nome vai ser gravado? É isso que eu tenho que me preocupar. É isso que eu tenho que buscar na Bíblia, essa certeza. É uma ruma de nome. Você sabia que tem uma ruma de nome para você ser gravado em você? Sabia? Sabia não. Mas perguntar, o que é que vai ser gravado? Número da besta. Nos filhos do diabo, meu irmão. Em você essa ruma de nome. Olha, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. É isso que nós temos que entender. No livro de Gênesis, o pecado teve o seu começo. No livro de Apocalipse, com a eliminação da meretriz, do falso profeta, da besta e do dragão, o pecado teve seu final. Isso aqui eu tenho que entender. Isso aí eu tenho que saber. Todos eles representam o pecado. E que o Jesus Cristo poderoso, maravilhoso, eliminou aquilo que você quer falar de meretriz, falso profeta, besta, dragão, pecado, acabou. O Cordeiro acabou com tudo no Apocalipse. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 19:2. 19:20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20:10, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Não tem morte não. Lá no inferno não tem morte não, é vida. Apocalipse 20, 1-3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Isso aqui tem uma exegese. Nós vamos ver tudo isso, que você vai ver uma coisa tão simples. Aí para que tanto mistério? Sabe o que é que você tem que saber? Que o anjo desce do céu. Ele está com a chave do abismo na mão. Com a grande corrente. Para que é que chega abismo, corrente, masmorra? Para que é? Para prender. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. O que é o dragão? A antiga serpente. Aquela lá de Gênesis, É a mesminha. Está aqui. Que é quem? É o diabo. Quem é o diabo? Satanás. Tudo que a Bíblia fala. Cadê o mistério? Cadê o mistério? E o prendeu por 1000 anos. Aí, aqui agora, esses 1000 anos. E agora como foi? É 1000 anos mesmo? Não é 1000 anos mesmo? O que é que vai adiantar se tu não crê que Deus prendeu a eles? Será que pode ser, enquanto Cristo voltou, enquanto Cristo foi, esses 1000 anos é uma simbologia, Cristo foi. Ele está segurando aqui. Porque se ele soltar, o Espírito de Deus não estiver comigo, ele vai me devorar. Quando Cristo voltar, solta a fera, que o general chegou. Pronto. É mais ou menos por aí, viu? Mais ou menos por aí. Mas é muito mais simples do que os mistérios que querem botar na cabeça de vocês. O certo é que o nosso Senhor está no controle de tudo. E tudo vai ser determinado como Ele fez. E o que importa é eu estar do lado dEle, amando, temendo, respeitando, obedecendo. Porque aconteceu isso aqui. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo, enquanto se define as coisas definitivamente. É lógico que ele vai para o inferno. Ele não pode. É lógico que a saída com 1000 anos não for o lago de fogo e enxofre, lógico. Porque lá é definitivo. Porque ele diz, pelos séculos dos séculos. Então nós vamos ter a luta, as nossas lutas, as nossas tentações, é isso aqui, a serpente está aí para seduzir. É o dragão, é o diabo, é o Satanás. Apocalipse não tem essas coisas todas não, meu irmão. Você se preocupa em ser santo. Olha, se tu for santo sem entender nada, tu vai para o céu. Tu vai ver tudo isso acontecer e dizer, vala, eu nem sabia que era isso, mas está aqui. E o sabidão que dava aula, que pregava, tu vai ver queimar no fogo do inferno. Por quê? Porque não tinha vida. Se preocupe em ter vida, se preocupe em obedecer. Em Gênesis vemos o pecado provocando a morte física na terra. Em Apocalipse vemos o pecado nas trevas terríveis da segunda morte no além. Estamos no final, meu irmão. Mas vamos ler só isso aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O que foi que o pecado provocou? A morte. Apocalipse 21, 6 a 8. Disse-me ainda, tudo está feito. Olha aí, ó. Vendo aí? Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou quem? Eu sou o Gênesis e sou o Apocalipse. Ele não é só Gênesis, não. Ele não diz eu sou só alfa, não. Nem diz eu sou o ômega, não, rapaz. Todo mundo sabe, né? Alfa e ômega. Primeira letra do alfabeto grego e a última. Ele está dizendo que ele é Gênesis e está dizendo que é Apocalipse. É isso que ele está dizendo. Tudo está feito. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Confirmação que nós ouvimos aqui em outras passagens. Ele será Deus nosso, nós seremos seus servos, seus filhos. O tabernáculo dele estará conosco, ele habitará conosco. Quanto, porém, olha aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso aqui é que a gente tem que temer. Eu morri a primeira vez em Gênesis, Jesus me ressuscitou, me deu nova vida. Eu vou cair de novo na serpente, no dragão, meu irmão? É isso que eu tenho que entender, é isso que eu tenho que buscar. Eu não posso perder de novo. Eu não quero a segunda morte. E quem é que vai? Esses aqui, covardes, incrédulos. Onde é que diz que está aqui o indouto? Que está aqui o irmãozinho simples, que não tem conhecimento da Bíblia? Não diz não. Aqui diz covarde, incrédulo, abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra e todos os mentirosos. A parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então o que nós temos que ter é santidade. E santidade nós não temos se nós não buscarmos aqui na palavra de Deus e em oração, intimidade com o Senhor. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu preciso conhecer Jesus para que Ele me mostre o caminho, para que eu não faça parte desses que vão para a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Não precisa você saber os mistérios detalhados, não. Mas saiba que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Que cada vez que você lê, cada vez que você meditar, cada vez que você gaguejando, sem entender bem, que tem dificuldade de leitura, com fé, Deus está te iluminando. Há poder na palavra de Deus, na pronúncia da palavra de Deus, há poder. Não é conhecimento acadêmico, não. É fé, é constância. É relacionamento, é intimidade. Em Gênesis vemos a sentença pronunciada contra Satanás. E a primeira promessa de um Salvador e da salvação futura. Olha o que diz aqui em Gênesis 3, 14, 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá em Gênesis, Deus prometeu o Messias. Está falando aqui de Jesus. Quem é a serpente? O Satanás. Olha o que ele diz. E entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o teu ventre. Isso quer dizer o quê? Que a serpente andava em pé, né? Porque ela está representando o Satanás, o anjo caído. Ele está falando aqui do diabo, do Satanás, apenas simbolizada na serpente. Mas é tanto ele que ele diz: agora, Satanás, tu vai andar rastejando. Então, na verdade, o diabo, ele ainda está representado na serpente, rastejando. O diabo rasteja. O diabo, ele não se levanta mais perante Deus. Ele rasteja. Porque desde que ele fez aquilo, Deus determinou essa maldição para ele. Representada aqui, simbolizada aqui na serpente. E aí ele dá a promessa do Messias. Lá em Gênesis, está a promessa daquele que vai resolver tudo em Apocalipse. Como é que se pode separar Gênesis de Apocalipse? Em Apocalipse vemos que a sentença é executada e a promessa em seu cumprimento final e glorioso. Deus determinou lá em Gênesis, em Apocalipse ele executou. 20, 10, 15. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quem é o sedutor? Quem seduziu a mulher? A serpente? Foi o diabo. Onde já se encontra na sua besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos, por toda a eternidade. Vi um grande túnel branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Muito claro, todos serão julgados. Deu mal aos mortos. O cara morreu afogado. No dia, levanta, mar, devolve. O cara volta para ser julgado. Achou o corpo, não achou o corpo. Todos vão ressuscitar para o julgamento. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Ressuscita todo mundo. Foi queimado no fogo, morreu afogado, ressuscita tudinho. Para o julgamento. Olha aqui. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora, morte, devolva. Pronto. Julguei. Agora vocês, para cá. E você, morte, também. Acabou. Não tem mais. Quem morreu agora, morreu para sempre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É essa que você tem que temer, não é essa que você vai morrer, não. Essa que você tem que temer, essa segunda morte, que é o lago de fogo. Porque quem já morreu, o seu, vai se levantar, vai ressuscitar. Não importa de que morreu, de desastre, de afogado, não achou, o mar se perdeu, caiu do avião, se esbagaçou, não tem, todos vão ressuscitar para o dia do julgamento. É isso que você tem que entender. Aí, segundo as suas obras, essas obras não é o que você fez, não. Essas obras é a obra de Deus. Como você caminhou? Você caminhou com Deus, você estava com a sua candeia acesa, você estava santificado no Senhor. Essas obras, não é obras que você faz, não, que eu faço de bondade, não é essas obras, não. É a obra do meu coração. Como é que eu ando? Eu ando em pecado? Como é que está meu coração? Como é que está minha alma? Como é que estão meus pensamentos? Como é que estão meus olhos, minhas atitudes? Eu tenho rancor no meu coração? Eu tenho ódio? Eu desejo o mal? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Livro da vida. É esse aqui, ó, o livro da vida. Se você não tiver inscrito aqui, mas como é que eu estou inscrito aí? Você está inscrito aqui? Você se vendo aqui. Você se relacionando com isso. Isso aqui faz parte de mim. Se você algerizar a palavra de Deus, agora você vai entender, né? Tem gente que tem raiva, quer nem saber da palavra de Deus? Pois é, não está escrito no livro da vida. E quem é a vida? Jesus. Você não está inscrito em Jesus. Por quê? Porque aqueles que Deus entregou a Jesus, nenhum se perderá. Mas o que aquele não entregou, que não está escrito no livro da vida, esse com certeza já está destinado ao lago de fogo e enxofre. Quem é que pode dizer agora que Gênesis é independente de Apocalipse? E quem é que pode entender Apocalipse se não conhecer Gênesis? Gênesis provoca a expectativa e Apocalipse produz a realização daquilo que se espera. Isso foi uma síntese assim que Deus me deu tremendo. Gênesis provoca a expectativa e Apocalipse produz a realização daquilo que eu espero. Podemos dizer que Gênesis é a pedra fundamental da Bíblia, Apocalipse a sua cimalha. Gênesis é a pedra fundamental. Apocalipse a cimalha, é o pico, é o final. Tem toda uma edificação que deve ser perfeita, segundo a vontade do Pai, que está no decreto dele. Finalizando, vamos lembrar, para aqueles que creem no que o Espírito e a noiva dizem, e o que acontece com aqueles que não creem na totalidade de Gênesis e Apocalipse. Apocalipse 22, 17 a 19. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Que o objetivo do livro de Gênesis
e o último versículo de Apocalipse, e também o último versículo da Bíblia, cumpra-se na vida dessa igreja como única forma de salvação. Apocalipse 22 e 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.